Olá, sejam muito bem-vindos para quem está aí na correria do TCC. A gente sabe que cada detalhezinho faz uma diferença enorme. Por isso, preparamos este guia bem visual e prático para dominar de vez uma das partes mais cruciais da escrita acadêmica, as citações diretas. O objetivo aqui é deixar tudo bem claro, sem complicação. Fala a verdade, as normas da ABNT às vezes parecem um verdadeiro labirinto, não é? É citação curta, citação longa, recuo, aspas. É super normal se sentir um pouco perdido no meio de tanta regra. Mas a boa notícia é que ao final desta nossa análise, tudo isso vai ficar muito mais simples e vai dar aquela confiança para formatar o trabalho direitinho. Então, vamos lá. Nosso roteiro aqui é bem direto ao ponto. Primeiro, vamos entender o que raios é uma citação direta. Depois, a gente vê a diferença fundamental entre as curtas e as longas. Na sequência, um mergulho na formatação, um papo sério sobre integridade acadêmica e, para fechar, os próximos passos práticos. Bom, vamos começar pelo começo, certo? Entender bem esse conceito é a base, é o primeiro passo para construir um argumento forte e bem referenciado no TCC. Ok, o ponto central é este. Citação direta é literalmente a cópia exata, palavra por palavra, de um trecho da fonte que foi consultada. Não é um resumo, não é uma interpretação, é a voz do autor original ali inserida no texto para dar mais peso a uma definição ou quando a forma como a ideia foi dita é simplesmente perfeita. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente o porquê disso. Pensa só, às vezes um autor consegue explicar uma ideia de um jeito mas tão claro e conciso que qualquer tentativa de reescrever seria um desperdício. É exatamente nesses momentos que a citação direta vira uma ferramenta superpoderosa. Agora que a gente já sabe o que é, vamos ver como a coisa funciona na prática. A formatação de uma citação direta depende de uma única coisa: o tamanho dela. E isso leva a gente para uma decisão-chave, com duas regras bem distintas. E aqui está o pulo do gato, a famosa regra das 3 linhas. É bem mais simples do que parece, gente. É só contar. A citação tem até 3 linhas? Beleza, ela é curta. Isso quer dizer que ela vai ali no meio do parágrafo, entre aspas duplas. Agora, passou de 3 linhas? Opa, aí a história muda. Ela vira uma citação longa, ganha um parágrafo só para ela e uma formatação toda especial. E atenção, nos 2 casos, o número da página é obrigatório, hein? Não pode esquecer. Olha só este exemplo. É uma citação curta clássica. Percebe como ela se encaixa direitinho no texto, marcada só pelas aspas duplas no começo e no fim? E logo depois vem a referência do autor e da página. Simples, limpo e direto ao ponto. É isso. Agora sim, vamos para os detalhes. Se a citação curta é o básico, a citação longa é onde a formatação de nível profissional realmente brilha. São esses detalhes que mostram que as regras foram dominadas. Só para reforçar, então. Passou da marca de 3 linhas, a gente esquece as aspas e entra no mundo novo de regras. É uma mudança visual importante que praticamente grita para o leitor: atenção, aqui tem uma ideia importante do autor original, na íntegra. E a primeira regra de ouro é esta: 4 centímetros. Esse é o tamanho do recuo que o bloco inteiro da citação precisa ter, contando da margem esquerda. É isso que cria aquele destaque visual imediato no texto. O segundo número mágico é o 10. A fonte da citação longa precisa ser menor que a do resto do texto, especificamente tamanho 10. Isso ajuda a diferenciar bem o trecho citado e deixa a leitura mais organizada. Então, vamos juntar tudo num lugar só. Para a citação longa, o resumo da ópera é: recuo de 4 centímetros, fonte tamanho 10, espaçamento entre linhas simples, nada de aspas e, claro, a referência completa com o número da página no final. É bom anotar essa listinha. E este exemplo aqui mostra perfeitamente o resultado final. Olha só como o bloco de texto fica deslocado, com a fonte menorzinha, o espaçamento simples, fica uma apresentação limpa, profissional e que segue à risca tudo o que a gente acabou de ver. É exatamente assim que tem que ficar no trabalho. Bom, agora vamos mudar um pouquinho o tom, porque saber formatar é uma coisa, mas entender o porquê de tudo isso é o que realmente importa. Agora, a gente vai falar de integridade acadêmica, que é, tipo, a base de qualquer trabalho científico sério. Essa frase deveria ser um mantra. É a regra mais simples e mais poderosa de todas. Se uma ideia, uma frase ou um conceito não foi criado pela própria pessoa, o crédito tem que ser dado. Ponto final. Citar não é uma escolha, é uma obrigação ética. O tipo mais óbvio de problema é o plágio integral.
É aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Simplesmente copiar e colar um texto de outra pessoa e apresentar como se fosse seu. É a forma mais direta e mais grave de desonestidade acadêmica. Um pouco mais sutil, mas tão problemático quanto, é o plágio parcial. É quando se pega frases e parágrafos de várias fontes diferentes e vai costurando tudo, sabe? Cria um texto que até parece original, mas que na verdade é só um mosaico de ideias dos outros, sem dar o crédito. E aqui a gente chega na forma mais sofisticada, que muita gente comete sem nem perceber, o plágio conceitual. Mesmo que o texto seja reescrito com palavras próprias, se a ideia principal, a estrutura do argumento, a linha de raciocínio, se tudo isso foi tirado de outro autor, a fonte precisa ser citada, porque as ideias também têm dono. As consequências disso são muito sérias. Plágio não é só uma questão de perder nota. É uma infração de direitos autorais e um problema ético grave, que pode manchar uma carreira acadêmica e até profissional. Simplesmente não vale a pena arriscar. Ufa! Depois de entender o que é, como se faz e por que é tão importante, vamos para a parte prática. Como é que a gente transforma todo esse conhecimento em ação no TCC? O caminho das pedras está aqui. O primeiro passo é baixar o modelo que já vem todo formatadinho para escrever o projeto. Depois, é só seguir o fluxo, submeter a pré-defesa em formato doc e, por último, entregar a versão final em PDF. Seguindo esses passos, a parte técnica deixa de ser uma dor de cabeça. E para ninguém perder nenhum prazo, todo o cronograma, os modelos e outras informações importantes estão reunidas neste endereço. É só acessar fai.com.br/ciclo de defesas para ter em mãos todos os recursos para essa jornada. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Agora que as regras não são mais um bicho de 7 cabeças, vale a pena pensar. A citação não é só uma formalidade para evitar plágio. Na verdade, ela é a ferramenta que conecta o nosso trabalho a uma conversa acadêmica muito maior, que dá credibilidade e muito mais força para o nosso próprio argumento. A questão é, como usar esse poder?